Olá, eu sou o Dr. Pellegrino, geriatra. Essa é a nossa primeira aula do módulo 2. Neste módulo, nós vamos entender para cuidar. Vamos passar algumas técnicas, nós vamos passar algumas dicas de como cuidar bem de uma pessoa com doença de Alzheimer ou outras demências na fase inicial, na fase leve. Vamos lá. As pessoas sempre me perguntam, qual é a fase mais fácil de cuidar de uma pessoa com Alzheimer? Eu digo que não existe fase mais fácil. Existem fases que dão menos trabalho. Por exemplo, a fase intermediária é uma fase difícil, porque o paciente vai perdendo todas as suas habilidades, as suas capacidades. O paciente precisa de ajuda para tudo. Aquelas alterações neuropsiquiátricas, como as alucinações e os delírios, acontecem com mais frequência. A fase inicial é aquela fase que o paciente ainda preserva um pouco das suas habilidades e capacidades. A doença de Alzheimer, vocês têm que entender que ela é uma doença progressiva. A doença de Alzheimer, ela não acomete a pessoa do dia para a noite. Ela é uma doença insidiosa. O que é uma doença insidiosa? Os sintomas estão presentes, mas não são notados. A pessoa não sente aquelas alterações. Demora para a família, para as pessoas que convivem, notar que o paciente está tendo algumas alterações. Para vocês terem uma ideia, quando se faz um diagnóstico bem precoce da doença, bem precoce mesmo, o paciente já tem sintomas há pelo menos 2 anos. Então, essa fase é uma fase que o paciente tem as suas alterações, mas tem um grande período de normalidade. Isso leva à dificuldade de aceitação. Não é fácil, principalmente por parte da família, de quem convive, aceitar que o seu ente querido está com doença de Alzheimer, porque ele passa, vamos dizer aí, 90%, 95% do tempo normal, 5% alterado. Mas essas alterações começam a chamar atenção. Para ter o diagnóstico de doença de Alzheimer, precisa ter pelo menos 2 domínios da cognição, comportamento e personalidades alterados. Quais são esses principais domínios da cognição? Primeiro é memória e raciocínio. A pessoa tem uma dificuldade de aprender, de reter coisas novas. Ela se lembra muito do passado, mas esquece as coisas com muita facilidade. E isso compromete 2 coisas. A pessoa começa a ter dificuldade na sua vida diária. Ela começa a apresentar algumas dificuldades, porque ela esquece. Ela tem dificuldade de aprender, ela se torna repetitiva, ela pergunta a mesma coisa várias vezes. Também a sua capacidade de julgamento está alterada. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa guarda um objeto, ela esquece que guardou. Ela não tem aquela lembrança que ela guardou o objeto. Aí ela julga que outra pessoa roubou. Ela começa a acusar. Além de esquecer, a pessoa também tem a sua capacidade de julgamento alterado. O segundo domínio da cognição afetado, e que vocês têm que ficar bastante atento, são as capacidades executivas. Eu vou dar um exemplozinho para vocês ficar familiarizado mais com esse termo. A pessoa começa a ter dificuldade para fazer aquilo que ela sempre fez. Por exemplo, um senhor que sempre lidou com a sua conta bancária, ele ia no banco, ele usava senhas. De repente, ele começa a ter dificuldade para lidar com aquela situação que ele sempre lidou muito bem na sua vida. A pessoa, por exemplo, uma mulher, ela sempre fez um crochê, um tricô, um trabalho manual, ela começa a ter dificuldades. Ela sempre cozinhou bem,
né? Ela fazia receitas decor de cabeça, ela não precisava ler a receita escrita para fazer um determinado prato. E de repente ela começa a ter dificuldade de juntar os ingredientes para fazer aquela receita. Enfim, a pessoa começa a ter dificuldade para fazer os seus trabalhos, as suas atividades que ela sempre fez. Isso é o segundo domínio afetado, né, que são as capacidades executivas da pessoa. Terceiro, são as alterações visoespaciais. O que é isso? Eu vou explicar de uma maneira bem simples. O paciente, ele às vezes está num lugar da cidade, inicialmente um lugar da cidade, um lugar conhecido, não a sua casa, porque com o tempo isso vai evoluir até para a sua casa. E ele pergunta: que lugar é esse? Onde nós estamos? E sendo que aquele lugar era conhecido. Ou ele olha para uma pessoa e pergunta quem é ele, quem é ela, mesmo ele já conhecendo aquela pessoa. Ele também tem uma desorientação de tempo. Eu vou dar um exemplo: a pessoa tem o costume de acabar de almoçar e dar a sua cochilada. Esse paciente, ele come, ele vai dar a cochilada e ele acorda. Quando ele acorda, começa a fazer o café da manhã, ele acha que acordou no outro dia. É uma desorientação de pessoas, de espaço e de tempo. Uma quarta alteração que nós temos, a quarta alteração da cognição, são as alterações visuais. E alterações... A quarta alteração bastante comum é a alteração de linguagem. E a alteração de linguagem, ela se manifesta tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. A pessoa vai falar alguma coisa, faltam palavras. Às vezes ela sabe o que quer falar, mas ela não consegue expressar verbalmente aquilo que ela quer falar, ou ela quer falar uma coisa, sai outra completamente diferente. Isso se manifesta tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. A pessoa quer falar alguma coisa e não consegue falar. Ela quer escrever alguma coisa e não consegue escrever. Faltam palavras. Esse é o distúrbio da linguagem. O distúrbio da linguagem ele é bastante comum. Depois das alterações de memória, do esquecimento, a memória é o que mais chama atenção. A dificuldade da linguagem, ela se faz presente. Muitas vezes é uma queixa. A família fala: olha, ela quer falar uma coisa, ela fica enrolando e não consegue sair as palavras corretamente. E a quinta alteração não é uma alteração da cognição, e sim de comportamento e personalidade. Tem muitas pessoas com doença de Alzheimer que apresentam alterações de comportamento, alterações de personalidade. Ela passa a ter um comportamento diferente. Ela agia de uma maneira há 10 anos atrás ou durante toda a vida. Agora ela começa a agir de uma maneira bastante diferente. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela se tornou extremamente avarenta, a ponto de não dar descarga no vaso sanitário para não gastar água. E ela não era assim. Isso é uma mudança de comportamento. Mudança de personalidade, a pessoa muitas vezes fica mais agressiva, ela fica mais raivosa, ou ela fica extremamente apática, desinteressada. As alterações de comportamento e personalidade são as mais variáveis possíveis. Para a gente detectar, nós temos que analisar o que era a pessoa em termos de comportamento e personalidade há 5, 10 anos atrás, como ela foi durante a vida e o que ela é hoje. Essas mudanças às vezes são sutis, elas vão aparecendo aos poucos, mas elas aparecem. Porque é importante conhecer essas alterações para você estabelecer estratégias de cuidado. Nós vamos ter aqui nesse módulo uma aula, por exemplo, como lidar com esquecimento. Como você cuidar de uma pessoa com esquecimento, o que você deve fazer? Nós vamos também ter uma aula sobre mudanças de personalidade e comportamento. Como lidar com isso aí? Dificuldades executivas, por exemplo, a pessoa começa a ter dificuldades para fazer
determinada tarefa, o que você tem que fazer para conviver, para cuidar, para melhorar. A fase inicial, a fase leve da doença de Alzheimer é uma fase muito importante, por duas coisas. O cuidador, familiar ou profissional, ele tem que procurar conhecer o paciente. No caso do cuidador profissional, para ele o paciente é uma pessoa desconhecida e ele tem que procurar conhecer nos detalhes, conhecer costumes, conhecer gostos, conhecer rotinas, conhecer aquilo que lhe dá prazer, conhecer aquilo que o paciente não gosta de tocar naquele assunto ou que não gosta de fazer. Muitas vezes uma companheira, companheiro, filho ou alguém da família. Alguém que já conviveu com essa pessoa há mais de 50 anos e ela acha, eu conheço tudo. E não é bem assim. A doença de Alzheimer tem uma característica, como ela compromete a memória, né, ela compromete a razão, né, compromete o consciente da pessoa, muitas vezes aflora algo do inconsciente. Por exemplo, um desejo reprimido, ele aflora. Uma vontade reprimida, ele aflora. Como isso é comum, né? Eu tive um paciente que passou a chamar a esposa pelo nome da namorada. A esposa não sabia dessa história e para ela foi um choque. Então, muitas vezes a gente acha que conhece, mas o ser humano ele tem um consciente, tem um inconsciente ou subconsciente. Muitas vezes, manifestações desse inconsciente, desse subconsciente afloram. O paciente passa a falar coisas que não falava. Ele passa a expressar aquele sentimento reprimido que ele teve a vida toda. E isso não é fácil a pessoa lidar. Mesmo a pessoa que convive 50, 60 anos com seu companheiro ou companheira, muitas vezes ela não conhece muitos os gostos, principalmente o gosto musical, né? Nós temos que descobrir este gosto musical. As músicas que a pessoa curtia na sua adolescência, na sua infância, na sua juventude, essa música vai ser importante para você poder cuidar. A fase inicial, a fase leve da doença de Alzheimer é a fase dos estímulos. Você tem que estimular a pessoa em várias áreas, principalmente aquelas áreas que o paciente gosta, que ele tem prazer em atuar, então você tem que estimular ao máximo, estimular trabalhos manuais, estimular leituras, estimular a pessoa a tocar um instrumento, estimular a pet terapia, a presença de cachorro, de gato, é muito importante. Muitas vezes o paciente se identifica tanto com o cachorrinho, com o gatinho, e isso vai lhe trazer tranquilidade, vai lhe trazer conforto. Também a jardinagem, terapia é extremamente importante. Tentar ver se a pessoa tem interesse, se ela gosta de fazer jardinagem, se ela gosta de cultivar uma horta. Os esportes, na medida do possível, é extremamente importante. Não só a caminhada, mas um vôlei adaptado, uma dança sênior, uma dança de salão mesmo, enfim, qualquer arte, qualquer manifestação da arte, ela é importante, é um estímulo e isso muitas vezes acalma a pessoa e retarda a evolução da doença. Eu digo que a fase inicial, a fase leve da doença de Alzheimer é a fase dos estímulos, é a fase que você tem que estimular, é a fase da liberdade vigiada. Você tem que dar liberdade à pessoa, ao mesmo tempo você tem que vigiar, porque ele pode cometer alguns deslizes, e esses deslizes muitas vezes comprometem a segurança do paciente, a segurança do cuidador, a segurança da família. Nós vamos na próxima aula falar
como lidar com o esquecimento, como você cuidar de uma pessoa esquecida. O que você tem que fazer para conviver com isso? Isso é extremamente importante, né? O esquecimento na doença de Alzheimer é o que mais chama atenção, é o que mais leva o paciente ao médico. Esquecimento isoladamente não é critério para a doença de Alzheimer, critério de doença na fase de demência, na fase de demenciação, porque hoje nós sabemos que a doença de Alzheimer ela tem uma evolução muito longa. Muitas vezes a pessoa aí de 50, 60, 70 anos tem uma vida normal, mas a doença já está se desenvolvendo. O que nós conhecemos é a fase de demência, e para ter demência tem que ter pelo menos 2 domínios da cognição alterados, não apenas esquecimento. O esquecimento é o que mais chama atenção, e na próxima aula nós vamos falar de como lidar, como conviver, como cuidar de uma pessoa esquecida. Por favor, divulgue o nosso curso, deixe um like, compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso ajudará muito o nosso canal a crescer. Crescendo, nós atingiremos mais pessoas. Muito obrigado.